Hola, guapos y guapas, estamos aquí una vez más para aprender un poquito más del español. Hoy también vamos a ver verbos, pero es un verbo muy interesante. Olá, bonitos e bonitas, estamos aqui mais uma vez para aprender o espanhol. Hoje nós vamos ver mais uma vez verbos, mas é um verbinho bem legal de se aprender, beleza? É um verbinho que a gente usa muito, bem legal de aprender. São os verbos pronominais e o verbo gustar. Os verbos pronominais, ou também chamados de reflexivos, e o verbo gostar. Aí tem vários verbinhos que se conjugam igualzinho ao verbo gustar. Bien? Então tem poner-se, afeitar-se, banhar-se, cepilhar-se, duchar-se, lavar-se. Se vocês observarem, esses verbinhos são aqueles que de asseio, né? Que você faz, você pratica e sofre a ação. Algumas ações cotidianas que usamos em esse verbo. Usamos algumas ações cotidianas que usamos esse verbo. Nós usamos muito esses verbinhos, porque, como são ações cotidianas, nós fazemos sempre, né? Cepilhar-se os dentes, então escovar os dentes. Acostar-se, não é dormir, é ir para a cama, bien? Acostar seria recostar. Dormir, esse já não é um pronominal. Despertar-se, então acordar. Levantar-se, levantar. Duchar-se, tomar banho de chuveiro. Desayunar não é. Vestir-se também é um pronominal, que é vestir-se. Comer, almoçar não é. Volver a casa também não é pronominal. Merendar também não é. Hacer los deberes tampouco. E cenar, por último, também não é. Se vocês observarem aí, os verbinhos que são reflexivos pronominais, eles não vão terminar com a R. Já que em espanhol não existe o hífen, eles vão terminar com o C. Bien? Porque no infinitivo ele tem que ficar sem pessoa, né? Então ele vai para o C, que é impessoal. Aí nós temos o Gaturro e Ágata, que eu gosto muito, com exemplo para vosotros. Então, com exemplo para vocês. Ágata, mis dueños se querem mudar. Em sério? Então, Ágata, meus donos querem mudar. Sério? Pero yo no me voy. Me quedo aqui, al lado tuyo. Mas eu não vou. Não vou embora, né? Fico aqui ao teu lado. E aonde se mudam? E para onde eles se mudam? No sé, dicen que é uma casa mais grande, mais linda, com mais habitações, com pileta, jacuzzi, hidromassagem, jardim, playroom. Não sei, dizem que é uma casa maior. Em espanhol você pode falar o mais grande, tá? Parece que é errado, mas não é. Você pode usar tranquilamente o mais grande. Maior, mais linda, com mais quartos, com piscina, com jacuzzi, com hidromassagem, jardim e playground. Que bueno que te quedas acá, porque yo me voy con ellos. Então, que bom que você fica aqui, porque eu vou com eles. Tadinho, né? Sempre o Gaturro levando um toco da Ágata. Então, nós já até trabalhamos com essa tirinha outra vez, né? Com os conectores. E agora nós estamos trabalhando com o verbo reflexivo. Se vocês observarem aí, tem sublinhado me voy, me quedo, se mudam, te quedas e me voy de novo. Todos são verbos pronominais, verbos reflexivos. Então, é o verbo ir-se, o verbo quedar-se, o verbo mudar-se, o verbo quedar-se de novo e ir-se de novo. Bien? Verbos pronominais. Se chamam verbos pronominais aqueles que se conjugam com um pronome reflexivo. Me, te, se, nos, os, se. São aqueles en los quales el sujeto ejecuta e sufre la acción del verbo. Já falei isso com vocês, né? Então, se chamam verbos pronominais aqueles que se conjugam com um pronome reflexivo. Ele sempre vai estar com um pronome reflexivo. Que no caso de yo, me, tu, te, ele, usted, se, nosotros, nos, vosotros, os. Cuidado com o que é os, não é vos. Eles, ustedes, se. Bien? São aqueles verbinhos que ele pratica a ação e também sofre a ação do verbo. Bien?
Por isso eles são chamados de reflexivos e pronominais, né? Exemplos. A que hora te acuestas? Então, a que hora você deita para dormir, né? Se recosta, seria isso. ¿Se acuerdan dónde queda el restaurante a que fuimos a semana passada? Vocês se lembram onde fica o restaurante que nós fomos a semana passada? Não entendo por que se queja de seu trabalho. Não entendo por que se queixa de seu trabalho. Al final se arrodilló e pediu perdão. Ao final se ajoelhou e pediu perdão. Bem, todos eles com o pronomezinho junto. Como se conjugam? Então, aqui vocês têm que prestar bastante atenção, porque a conjugação do verbo é igual. O que vai acontecer é que nós vamos pegar esse se, passar para frente do verbo e aí conjugá-lo corretamente. Quando nós passarmos ele para frente do verbo, nós vamos respeitar ali a pessoa, né? Para conjugar o verbo certinho. Então, se sou eu, me, tu, te, ele, usted, se, nosotros, nos, vosotros, vos, eles, ustedes, se. O se, tanto no singular quanto no plural, vai ficar igual. E aí eu conjugo o verbo. Eu me llamo, tu te llamas, ele, usted se llama. Nosotros, nosotras, nos llamamos, vosotros y vosotras os llamais, ellos, ustedes se llaman. Levantarse. Me levanto, te levantas, se levanta. Nos levantamos, os levantáis, se levanta. Me visto, te vistes, se viste. Nos vestimos, os vestis, se vistem. Vocês observaram aí, né, na aulinha de verbos, eu falei para vocês que sempre quando vai para nosotros e vosotros, ele volta para o normal, né? Só para lembrar para vocês aí que acontece isso com os pronomes, com os verbos pronominais também, já que é uma conjugação normal. A única coisa que vai acontecer é que ele sempre vai estar acompanhado de um pronome. Mas, atención, podemos encontrar estos mismos verbos conjugados sin el pronombre, pero en estos casos van a tener significados distintos. Então, os verbos pronominais, eles sempre estarão acompanhados pelos pronomes, mas nós podemos encontrar estes mesmos verbos conjugados sem o pronome. Mas, nestes casos, eles vão ter um outro significado. Bem, vamos olhar aí, tem uma tabelinha. Tem muito mais, pessoal, mas eu coloquei só alguns para vocês terem uma ideia. Bem? Acordar-se é recordar. Então, se ele tem o pronome, acordar-se significa recordar, lembrar. No me acuerdo dessa charla contigo. Eu não me lembro dessa conversa com você. Sim, pronome, acordar, llegar a um acordo. Então, combinar. Acordar sem o pronome, chegar a um acordo. Combinar. Acordamos de encontrar-nos frente ao cine. Combinamos de encontrarmos em frente do cinema. Bien? Irse. Esse aí é um que muita gente erra na hora que está aprendendo espanhol. Irse é abandonar o lugar. Abandonar o lugar, retirar-se. Então, eu vou embora. Quando eu falo me voy, eu vou embora. Eu não posso nunca falar me voy a Chile, por exemplo. Porque seria ir a algum lugar, né? E aí, nesse caso, é sair desse lugar. Já te vas? Aún es temprano. Você já vai, ainda é cedo. Bien? E ir, sem o pronome, dirigir-se a um lugar. Então, é exatamente o contrário. O ir sem o pronome é ir a algum lugar e não sair, ir embora desse lugar. Depois de la classe, vamos ao teatro. Então, depois da aula, vamos ao teatro. Eu já falei para vocês, classe é aula e aula, o ambiente que a gente está, é classe. É exatamente o contrário. Então, nós temos aí também um falso amigo. Anotem no caderninho de vocês, que eu já falei para vocês fazerem, né? Separando verbos, conjunções, preposições, substantivos. Anotem esse daí que é um falso amigo também. Bien? Me llamo Ramón. Então, me chamo Ramón. E llamar, pedir a atenção de alguém, telefonear. Então, tem dois sentidos. Ou chamar a atenção de alguém, né? Llama a cocineira para mim, por favor. Ou então ligar. Eu vou llamarte por la mañana. O exemplo que tem aí é llamaré al camarero. Chamarei o garçom. Bien? Outro falso amigo aí. Camareiro, garçom. Pode ser camareiro, mesero ou moço. Tem essas três palavras que eu conheço para garçom em espanhol. Bien? Arreglar-se,
cuidar da aparência personal e vestir-se bem. Então, arreglar-se aí é cuidar da aparência pessoal, vestir-se bem. Se arregla durante horas antes de sair. Se arruma durante horas antes de sair. E arreglar, reparar algo roto ou que não funciona. Arreglar sem o pronome é consertar alguma coisa, né? É consertar alguma coisa que está quebrada, que não funciona ou que não funciona. Fui ao taller levar o coche para arreglar. Fui à oficina levar o carro para consertar. Mais um falso amigo aí, taller é oficina. E oficina, como nós vimos nas aulas passadas, é escritório. Bien? Coche é carro. Estes verbos têm uma peculiaridade, né? Sempre vêm com o pronome. Então, esses verbos têm uma peculiaridade, eles sempre vêm com os pronomes. E aí tem alguns casos que vocês precisam saber. Os verbos conjugados em imperativo afirmativo, infinitivo ou gerúndio apresentam pronombres átonos enclíticos depois do verbo. Então, os verbos conjugados no imperativo afirmativo, infinitivo ou gerúndio apresentam pronomes átonos enclíticos. Então, o pronomezinho vai vir depois do verbo. Note que em esses casos, verbo e pronome se juntam formando uma única palavra. Então, é para vocês notarem que nesses casos o verbo e o pronome vão ficar juntos formando uma só palavra. Como eu já falei para vocês, no espanhol não existe o hífen entre o verbo e os pronomes. Então, vai parecer que é uma palavra só. Bien? Exemplos. Llámalos, então chama-os. Voy a llamarlos, vou chamá-los. Estou llamándolos, estou chamando-os. Bien? Nesses três casos, ele vai ficar na frente do verbinho, tudo junto. Todos os outros casos, presente, todos os pretéritos, os futuros, ele vai para antes do verbinho e separado. Bien? Verbo gustar é um verbo muito peculiar. Então, o verbo gustar ele é bem peculiar, ele é bem diferente do português. Bien? E junto com eles tem mais alguns aí para vocês verem. Ó, molestar, encantar, doler, que é um verbo que a gente usa muitíssimo. Tem até um exemplozinho no final aqui para vocês. Bien? Verbo gustar, agora uma tirita, que me gusta tanto, mais uma tirinha, né, que eu gosto tanto. A mim me gusta ser de todo um pouco. Aí ele tá lendo ali, a Agatha tá lendo ali, né, tranquilinho, o gaturro sem fazer nada. Aí no finalzinho o gaturro fala, a mim me gusta ser de nada mucho. Então a Agatha fala, eu gosto de fazer de tudo um pouco, ela está lendo, e o gaturro fala, eu gosto de fazer nada muito. Bien? Porque em espanhol não decimos yo gusto del cine. Porque é um verbo peculiar, né, gente? Porque em espanhol a gente não diz eu gosto do cinema, né? Estamos acostumados a pensar que as pessoas sempre são o sujeito da frase. Estamos acostumados a pensar que as pessoas sempre são o sujeito da frase. Em espanhol, a clave é entender que o sujeito do verbo gustar não é a persona, sino lo que produz o sentimento em ela. Em espanhol, a chave é entender que o sujeito do verbo gostar não é a pessoa, mas sim o que produz o sentimento nela. Ao contrário que em português, ao contrário do português. Se temos isto claro, lo demás é pan comido. Então, se temos isso claro, o restante é muito fácil, né? Pan comido é uma expressão para muito fácil. Primeira coisinha que nós precisamos saber antes em espanhol não existe o verbo gustar com preposição de. Sempre que for conjugar o verbo gustar, você não gosta de nada, você gosta já a coisa, direto, bien? E ele tem duas formazinhas, né? Eu coloquei aqui para vocês verem o verbo gustar todo conjugado, depois eu vou separar para vocês mostrando a forma diferenciada de conjugar o verbo. A mí me gusta el helado, a ti te gusta el helado, a él, ella, usted le gusta el helado. A nosotros, a nosotras, nos gusta el helado, a vosotros, vosotras, os gusta el helado, a ellos, ellas, ustedes, les gusta el helado. Vocês observaram aí, o verbo não mudou, ele ficou o tempo todo no singular, né? Gusta, 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 gusta. O que mudou ali foi os pronomes átonos e tônicos ali, né? A mim me gusta, a ti te gusta. Então, o espanhol é diferente na hora de conjugar esse verbinho. Nós vamos ter que observar
quem é que gosta, o que é que a gente gosta para a gente conjugar o verbinho. Na maioria das vezes ele vai estar conjugado no singular ou no plural. Gusta ou gustan. Mas também existe uma outra forma de conjugá-los nas outras pessoas, bien? Primeira parte, como funciona esse verbo? Nós temos uma parte, quem gosta, então a gente vai ver ali, a mí me ou a mí no me gusta, bien? A ti te, a ele, usted, le. Cuidado para não confundir com os reflexivos. Reflexivos é se. O verbo gustar é le, bien? A vosotros, a nosotros, nos, a vosotros, os, a ellos, ustedes, les. Então, primeiro a gente tem que saber quem gosta para colocar o pronome certinho, bien? Aí nós vamos para a segunda parte, que é o que eu gosto. Aí, dependendo do que eu gosto, a gente vai colocar o verbo no singular ou no plural. O que eu gosto? Se for um verbo, uma dicasinha, se for um verbo é ação. Então, ele nunca vai estar no plural. Ainda que eu fale que eu gosto de nadar e caminhar. Não importa se tem dois verbos. O verbo gustar vai ficar no singular. Bien? Então, a mí me gusta nadar, a ti te gusta estudiar, a él, a usted le gusta correr e a nosotros nos gusta dormir. Bien? Vai continuar gusta. Se na frente tiver um substantivo, o complemento for um substantivo, também vai ficar gusta. Então, olha os exemplos. Eu vou colocar qualquer pessoa, tá? A vosotros os gusta el fútbol. A ellos y ellas a ellos y ellas les gusta la playa, la canción, o les gusta tu dibujo. Bien? Deixa eu traduzir para vocês: nadar, estudar, correr, dormir, futebol, praia, canção e desenho. Bien? E agora que vai mudar um pouquinho, porque o complemento está no plural. Se o complemento está no plural, o verbo vai estar no plural também. Então ali, a mí me gustan los libros, a ella le gustan los perros, a vosotros os gustan las clases y a ellos y ellas les gustan tus ojos. Bien? Ali são livros, perros, cachorros, classes são aulas de espanhol, claro, e ojos, olhos. Bien? Entonces, vamos ver em uma frase, bien? Vamos ver agora numa frase. A Maria le gusta el fútbol. Quem le gusta? A Maria. Então, se a Maria é a ella, é a ela. Então, vai ficar o le aí como pronome. E o verbo tem que estar no singular porque ela gosta de uma coisa. Le gusta el fútbol, bien? Está no singular, o complemento. O verbo também vai ficar no singular, perdão. ¿A quién le gusta? A vosotros os gustan las pelis mexicanas. A quem le gusta? A vosotros eu coloco o pronomezinho os. E aí o verbo vai para o plural, porque o que vosotros gustam são películas mexicanas. Películas são filmes, bien? Então aí vai para o plural, porque o complemento está no plural. Mais exemplos. Me gusta estar sola, e aí nós vamos fazer uma comparaçãozinha com o português, tá? Me gusta estar sola, eu gosto de estar só. Observem, em português nós temos o de, em espanhol nós não temos o de. A mim me gustam as películas românticas, eu gosto dos filmes românticos. Me gustam los animales, eu gosto de animais, ou eu gosto dos animais. Te gusta viajar? Sí, me gusta mucho. Você gosta de viajar? Sim, gosto muito. A ti te gustam los dulces? No, no me gustan. Então, você gosta dos doces? Não, eu não gosto. A él le gusta cantar. Ele gosta de cantar. Bien? Mas ainda tem uma partezinha que deixa esse verbinho um pouquinho mais difícil e complexo. Bien? Como funciona com personas? Então, se ele concorda com o complemento, se o complemento é uma pessoa, nós vamos ter que conjugar de acordo com a pessoa. Bien? Olha aí o objeto direto, sujeito, né? Tá ali, ó. Me gustas tu. É dessa forma que eu falo, eu gosto de você. Bem diferente, né? Mas é desse jeito. Quem gosta sou eu, então me. E eu gosto de tu, na hora que a gente conjuga, yo me llamo, tu te llamas, sempre vai terminar com S. Então,
gustas, bien? Me gustas tú. Eu le gusto a Isabel. Olha que diferente aí falar que ela gosta de mim, né? Esse aí é ela gosta de mim. Então, eu le gusto a ella, a Isabel. Bien? Tranquilo? Não tá tão tranquilo, né? Um pouquinho mais difícil, mas é desse jeito mesmo o verbinho. Outros exemplos aí para vocês. Vosotros me gustais. Então seria gosto de vocês. Ustedes me gustam. Gosto de vocês aí mais no formal, né? Ali embaixo é mais no vosotros, na linguagem mais de amigo para amigo, né? Mais informal. E ustedes seriam os senhores e as senhoras, né? Mais formal. Ellos me gustam. Gosto deles. Porque em espanhol não tem o de, né? Então, ellos me gustam. Direto. E aí eu coloquei uma tirinha com o verbo doler, porque ele cai muito, muito, muito. É muito usado esse verbinho, né? Encantar é o adorar em espanhol. Também cai. Me encanta estar hablando espanhol com vosotros. Bien? Também usa do mesmo jeito. Ele é conjugado do mesmo jeito que o verbo gustar. Veamos los achaques según la edad. Vamos ver os problemas segundo a idade. Há algo que te duela? La pança. Então, quando tem 10 anos, há algo que dói em você? A barriga. La pança é a barriga. Há algo que le duela? La cabeça. Então, com 20 anos, há algo que dói em você? A cabeça. 30 anos. Há algo que le duela? La espalda. Há algo que dói em você? As costas. Há algo de mais de 40 anos. Há algo que não le duela? Então, há algum lugar que não dói nada? É triste, né? Mas é verdade. Então, o verbinho doler é igualzinho, é doler-se, e ele é igualzinho o verbinho encantar. Bien? Questão Enem 2018, nós vamos ver agora. E, como sempre, nós vamos ler primeiro o comando, que está em português, e depois vamos ler a questão que está em espanhol, né? Então, a gente já vai direto para o texto, sabendo mais ou menos do que se trata. No texto, alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra límpia. Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura... Bom, então a gente já está vendo que está falando de um prédio, né? De construção civil. Revolução em la arquitetura china. Revolução na arquitetura chinesa. Levantar rascacielos em 19 dias. Então, levantar arranha-céus em 19 dias. Un rascacielos de 57 pisos no llama la atención en la China del siglo XXI. Um arranha-céu de 57 andares não chama a atenção na China do século XXI. Salvo que se haya construído em 19 dias, claro. A não ser que o tenha construído em 19 dias, lógico, né? Claro. E isso é precisamente o que ha conseguido Broad Sustainable Building, BSB, uma empresa dedicada a la fabricación de purificadores de aire y de equipos de aire acondicionado para grandes infraestructuras que ahora se ha empeñado en liderar una revolución con su propio modelo de arquitetura modular prefabricada. Uma empresa dedicada à fabricação de purificadores de ar e equipamentos de ar-condicionado para grandes infraestruturas que agora se empenhou em liderar uma revolução com seu próprio modelo de arquitetura modular pré-fabricada. Como marca seu presidente, Zhang Yue, é uma fórmula econômica, ecológica, segura e limpa. Esse último término, además, lo utiliza tanto para referirse al polvo que se produce en la construcción como a los gruesos sobres que suelen circular por debajo de las mesas en adjudicaciones y permisos varios. Esse último termo, além de utilizar tanto para referir-se ao pó que se produz na construção, como também, né, aos grossos envelopes
que costumam circular por debaixo das mesas, encontros e permissões variadas. Quero que nossos edifícios alumbrem uma nova era em la arquitectura e que se conviertan em símbolo de la lucha contra la contaminación y el cambio climático, que es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad, sentencia. Quero que nossos edifícios apareçam em uma nova era na arquitetura e que se convertam, que se transformem em símbolo da luta contra a contaminação e a mudança climática, que é a maior ameaça na qual se enfrenta a humanidade, sentencia. É como montar um Lego. É como montar um Lego. Apenas há subcontratação, lo qual ajuda a manter um custo baixo e um controle de qualidade estricto. E nos permite eliminar também a corrupção inerente ao setor. Somente há subcontratação, o qual ajuda a manter o custo baixo e um controle de qualidade estrito, e nos permite eliminar também a corrupção inerente ao setor. Explica a vice-presidenta de BSB e responsável do mercado internacional, Yang Yan. Explica a vice-presidente do BSB e responsável do mercado internacional, Jiang Yan. Então, vamos lá para as questões. No texto, alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra límpia. Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura reduz o contingente de mão de obra. Não, ele vai contratar, mas é uma subcontratação, né? Inibe a corrupção na construção civil? Não sei, porque ele fala ali sobre envelopes e por baixo da mesa, né? Envelopes por baixo da mesa pode ser um indício de corrupção. Facilita o controle da qualidade da obra? Não, fala que vai ficar menos poluente, né? Apresenta um modelo arquitetônico conciso? Também não falou, só falou que eles fazem esse prédio, esse arranha-céu, em 19 dias, então super rápido. Otimiza os custos da construção do edifício? Ele não falou nada sobre otimizar os custos, ele falou que fica de uma forma mais clara, mais limpa, né? Então, não temos dúvida de que, por aqueles detalhes lá, né, de passar sobre bajo la mesa, e não, a palavra límpia não tem só o significado de evitar o pó da construção, então é uma forma de limpar mesmo, no sentido de inibir a corrupção na construção civil. Nossa respostinha aí, então, é a letra B. Bien? Bueno, muchachos y muchachas, por hoy terminamos nuestra clase. Espero vosotros en la próxima clase y espero que estéis aprendiendo mucho el español. Bien, besitos y hasta la próxima clase.